Olá pessoal, meu nome é Michele Dias, eu sou maquiadora aqui nesse canal e eu trago aqui dicas de produtos, tutoriais, passo a passo, e hoje eu vou trazer para vocês como vocês montarem uma nécessaire básica de um kit básico de maquiagem para iniciante. Então, gente, bora lá começar como montar uma nécessaire e como montar um kit básico de maquiagem. Então, hoje eu vou indicar tantos os produtos que a gente tem que ter para montar essa nécessaire, quanto depois eu vou mostrar também os pincéis. Então, vamos começar. Vamos começar primeiro com a nécessaire. Essa aqui é uma nécessaire da Lancôme, né? Quem depois quiser ir lá no Instagram, tem lá todos os links para poder adquirir tanto a nécessaire quanto os produtos que eu vou mostrar aqui, tá bom? Então, para a gente montar a nossa nécessaire, precisa primeiro a nécessaire e logo em seguida a gente precisa de uma base, né? Eu tenho aqui essa, que é da Lancôme, e esse aqui é um produto novo agora da Lancôme, que é corretivo e base. Ele serve de corretivo, mas também serve de base, porque ele é um pouquinho mais leve do que um corretivo normal. E esse aqui, ó, é um outro corretivo da Lancôme, mas ele é um pouquinho mais denso. E aí ele pode ficar um pouco mais pesado do que aquele outro. Mas hoje, como a proposta é montar um kit básico de maquiagem, vocês vão ver o que vocês preferem para o dia a dia. Eu geralmente, para o dia a dia, eu prefiro uma coisa mais leve, uma coisa mais fina, que não vai pesar tanto no rosto, principalmente para gente que mora aqui no Rio, né? Eu moro no Rio de Janeiro, então aqui o clima é muito tropical. Eu geralmente, no dia a dia, eu prefiro usar uma coisa mais leve, para não pesar tanto. Então eu trouxe essas duas opções de corretivo para você ver o que você prefere também no seu rosto. E também, assim, claro que o mais leve não vai corrigir tanto assim as imperfeições, de olheira, de manchas na pele, ou as imperfeições que você queira esconder. E como eu estava falando, então eu trouxe esses dois tipos de corretivo justamente para você ver qual a necessidade da sua pele. Se você tiver um pouco mais de olheira, aí você usa um que seja mais intenso, até corrigir as suas olheiras. Se você não quer muito pesado, você não tem às vezes muita olheira, não tem muita mancha, não tem necessidade de você estar usando um corretivo ou uma base muito pesada, mas também vai de acordo com a sua necessidade e seu gosto também. E aí depois da base a gente tem o pó. Esse aqui é um pó compacto com cor. Aí você procura um que adequa a sua cor. Mas também hoje no mercado a gente tem os pós translúcidos, que ele não vai interferir na cor da base e vai tirar aquele excesso de brilho, né? Excesso de brilho, excesso de oleosidade, porque às vezes você pode ter passado a base, passado o corretivo, e no dia a dia, no meio do dia, você pode, enfim, pegar o pó compacto e dando leves batidinhas onde você acha que está mais oleoso ou que tem um excesso de brilho. Geralmente aqui nessa parte, né, do nariz, aqui mais pro meio, pra testa, e aqui no queixo, principalmente nas peles mistas e oleosas. Então, depois do pó, eu tenho aqui um blush. Esse blush aqui da Chanel, como vocês podem ver, né, eu uso bem, porque tá bem aqui gasto. E esse aqui, o ideal é que ele tem várias tonalidades, mais clarinho, mais marrom, outra mais clarinho,
mais escuro e um rosa. Mas você vai ver qual o tom que você prefere. Hoje tem inúmeros no mercado. Geralmente para peles mais clarinhas a gente indica mais os tons de rosa, os tons de pêssego, para dar aquele ar só de saúde. E para as peles morenas a gente geralmente indica os pó bronze, os blush mais bronzeados, né, para dar um ar também de mais natural, de como a pessoa pegou só um pouquinho de sol. E aí tudo vai de acordo com o seu gosto e a sua vontade, né? Hoje aqui, ó, eu tô com um até um pouco mais bronzeado, mas eu também gosto bastante desse rosinha ali, que dá um ar assim mais de saúde. Geralmente mais assim mais pro verão, né, que a gente pega mais sol, fica mais exposta também ao sol, e aí eu uso o bronze, mas aí a gente também vai variando. Eu tô aqui te mostrando realmente quais são os itens básicos que a gente tem que ter numa necessaire. Aí depois do blush, uma máscara de cílio. Essa aqui é da máscara de cílio da Lancôme, a Hypnose Drama, né, pra gente passar nos cílios. Um lápis de olho, esse também é da Lancôme. Aí esse aqui é um lápis de olho preto. Mas você pode usar também um marrom. Hoje eu tô aqui, ó, bem maquiado de delineador, de tudo, para poder parecer aqui bem bonita para vocês, né? Mas assim, para um kit básico de maquiagem, no máximo um lápis preto ou um lápis marrom, que eu também gosto muito. No meu dia a dia eu uso bastante o lápis marrom, eu uso até mais o marrom do que o preto. Aí tem o delineador também, caso vocês queiram, mas assim, não chega a ser tão básico, porque pro dia a dia, só quem gosta muito, né, de usar ele todo dia. Eu particularmente, eu não uso todo dia. E por último, né, um batom. Um batom. Pode ser batom, pode ser gloss. Aí vai depender de vocês. E para falar dos pincéis que eu falei para vocês, qual que eu gosto mais de usar? Esse aqui geralmente eu uso mais pro corretivo, tá? Ele é um pouquinho maior, é língua de gato, que aí pega bem aqui, ó, pega bem, e aí eu consigo ir dosando até onde eu quero ir, porque a língua de gato para base, ela é um pouco maior, ó. E aí ela é maior e mais grossa aqui, então vai demais e pode entrar também lá dentro do olho. Por isso que eu prefiro esse, porque ele além de ser menor, ele aqui em cima também é mais fininho. Então você não entra lá no seu olho, né? Esse aqui é a língua de gato para passar base. Pode passar, aí depois você pode até pegar essa própria língua de gato e também passar o corretivo. Mas rente aqui nos olhos, eu prefiro esse. Esse aqui eu acho muito grosso, mas aí você pode vir depois aqui, ó, aplicar o corretivo. Então, gente, esse aqui, ó, Duo Fibre, ele serve também para aplicar base. Aí você vai colocar a base, né, líquida. Você pode colocar ou direto aqui no pincel ou direto aqui no seu rosto. E aí depois você vem com ele e vai espalhando. Eu gosto muito desse pincel porque ele não deixa pesado. Eu geralmente na minha pele eu não uso língua de gato. Não gosto muito de usar língua de gato, porque eu acho que a língua de gato, ela vai assim marcando um pouco, sabe? Você pode até
aplicar com esse pincel língua de gato e depois vir espalhando com o Duo 5, que aí ele já vai espalhando melhor a base e já vai dando também um acabamento, ele vai polindo a base. Aí você pode usar ele para passar a base, pode depois também, se você tiver um pó solto, um pó translúcido, que aquele que eu mostrei para vocês é um pó compacto. Você pode até usar também com esse. Se você, para um kit básico de maquiagem, não quiser investir em todos esses pincéis aqui que eu tô falando, esse aqui dá para fazer basicamente quase tudo. Você aplica a base, aplica o pó. Aí depois do pincel de base, tem esse aqui, ele é meio leve chanfrado, tá vendo? Que eu gosto para poder marcar aqui, ó, contorno. Você vê que ele já tem esse desenho, esse formato justamente para isso. Aqui, 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 aqui. E ele serve tanto para poder marcar o contorno quanto para blush. É só você marcar primeiro o contorno e depois você vem com o blush. Ai, não quero comprar, um exemplo, não quero comprar um pincel de blush e um pincel para contorno. Olha, dá para fazer exatamente com isso. É só você depois espalhar bem, não deixar marcado. E aí, se você achou que ficou marcado um pouco, pega o pincel de base, que é o Duo 5, e vem aqui, ó, tira o excesso, se caso houver excesso. E aí, para finalizar, tem esse aqui também, que é de pó compacto, pó solto, que ele é bem gordão. Depois você põe no pó e depois vem aqui. Dá também para você ir limpando, assim, se cair alguma coisinha aqui embaixo. E a gente esqueceu de falar da sombra, né? Mas as sombras fica a seu critério, tem variedades aí no mercado, e geralmente as sombras mais neutras, elas são indicadas para quem realmente está começando, para quem está montando esse kit básico, que são as sombras mais marrons, douradas, assim, um leve dourado, uma coisa mais bege, uma coisa mais clean, né? Até um preto, porque essas cores são cores neutras, que dá para você usar com qualquer tipo de roupa e dá para você usar em qualquer horário, serve tanto para o dia quanto para a noite. E aí você só vai variando, mas, por exemplo, eu gosto muito no dia a dia de sombra marrom. Porque marrom para mim é básico, totalmente básico. Você pode usar tanto de dia quanto à noite, e você também pode ir intensificando esses tons de marrom. Você pode começar de manhã, você passa só um pouquinho, depois você, no caso, se você quiser à tarde colocar um pouco mais, é só você colocar um pouquinho mais, talvez aqui nos cantos. E aí à noite, se você quiser um pouco mais, você pega mais da sombra e passa em toda a pálpebra. Aí você passa em toda a pálpebra, subindo mais um pouquinho, que ela já vai dar mais uma intensificada. E para finalizar, né, esse pincel aqui mais gordinho, que é o de pó, serve tanto para o pó translúcido quanto para o pó compacto. Só vocês colocarem no pó, umas leves batidinhas e vir diretamente no rosto, aplicando, ou às vezes também limpando aqui quando vocês passam a sombra, né? E aí, esse aqui é mais para pó. Mas também, igual eu falei aquela hora, né? Se vocês quiserem, esse aqui, ó, o Duo 5, serve para tudo. Para base, para pó, para o corretivo, até para um pouquinho de blush aqui, ó. Aí é claro que se você for usar, um exemplo, tá? Para blush, você vai ter que tirar todo o excesso da base, todo o excesso do pó, e aí pode alterar a cor do blush. Por isso que a gente indica
vários tipos de pincéis, porque até mesmo para cada um tem a sua finalidade e também para não misturar as cores, tá? E aí, por último, que eu tinha esquecido de falar para vocês, é esse aqui, ó, que ele é meio achatado, que serve para sombra. Aí você vem aqui, passa na sombra. Por último não, tem um outro aqui, que é esse, que é um gordinho, mais gordinho, que ele serve para esfumar a sombra. Aí você vai esfumando depois de ter aplicado a sombra, você vai esfumar para ela não ficar muito marcada. Então, pessoal, por hoje é só. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os produtos que foram apresentados aqui para vocês, todos os pincéis também, para que serve cada pincel, para vocês não terem mais dúvida quanto a isso, mas também se vocês continuarem tendo alguma dúvida em relação aos pincéis, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder um por um, sem nenhum problema, tá bom? E aí vocês me sigam lá no Instagram, me sigam aqui no YouTube, se inscrevam aqui no canal, curte, comenta e compartilha com seus amigos, tá? Obrigada, pessoal! Arrasem nas makes, usem a criatividade de vocês e depois me marquem aqui, me marquem lá no Instagram, coloquem nos stories, tá bom? Obrigada!